Você tem se preocupado com você mesmo? Qual foi a última vez que você se olhou? Porque hoje eu olhei um pouco pra mim e não gostei muito do que eu vi, sabe? Eu, nos últimos tempos, ganhei muito peso. Eu tô com a pele muito maltratada. Eu tô me sentindo cansada, esgotada. A minha cabeça, ela não tem funcionado assim 100% bem. E eu vejo o quanto é difícil, né, a gente se envolver com as pessoas são difíceis. Eu também sou difícil, né? Também tenho as minhas dificuldades, com certeza. Mas falando na questão mais individual, a respeito mesmo de mim, eu percebo o quanto a gente, né, o ser humano, ele tem o hábito de cuidar muito bem das suas coisas. A gente cuida da casa com excelência, a gente cuida dos filhos, a gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, se exigindo cada vez mais, porque o ambiente de trabalho é muito competitivo, né? Então a gente tem essa preocupação. E a gente também, às vezes, se doa para as outras pessoas de uma maneira tão grande, tão consistente. Mas quando se trata de nós mesmos, da gente se cuidar, da gente se olhar, se atentar, a gente não se olha. Aí a gente chega até a acreditar, né? Entra nessa ilusão de que comprarmos uma roupa, um sapato novo, ou então, não sei, de vez em quando fazer um passeio, a gente tá cuidando da nossa vida, né? No individual, no pessoal. Mas isso é uma ilusão, né? Uma ilusão uma ilusão que nos torna superficiais, porque são momentos alegres, momentos felizes por conta de uma conquista, por conta de algo que compramos que seja, ou por conta de um passeio que fizemos, mas depois que a gente volta para nossa casa, para nossa realidade, a gente se sente esgotado, cansado como a gente estava antes. E isso é tão preocupante, mas eu acredito que tudo isso aconteça por conta do nosso modo de ser, sabe? Nós fomos programados para isso. A gente vive numa constante corrida desenfreada para sermos felizes, para conquistarmos coisas, mas no final, quando a gente senta, quando a luz apaga, quando a gente está sozinho, não tem ninguém, é tão cansativo, são tantas emoções bagunçadas. Eu me sinto assim. Eu sou uma pessoa que, se você olhar na rua, eu tô muito sempre alegre, rindo, brincando. Mas no meu íntimo tem sentimentos, tem questões que eu preciso cuidar e tratar, mas eu vou adiando, sabe? Eu sempre tive problema com acne, né? Eu tenho uma pele bem acneica e ela é por várias questões, né? Tanto pela questão de ter uma doença chamada SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Ela faz com que eu tenha resistência à insulina e, por conta dessa resistência, eu acabo tendo a pele mais acneica. Mas aí, para piorar, por conta da ansiedade, eu tenho um hábito horrível de ficar mexendo na pele, né? E tem anos já que eu tenho isso e vivo com isso. E eu sempre vou camuflando, né? Com maquiagem, com cabelo, que eu tenho um cabelo bem volumoso, então ele consegue esconder bastante. Também vou escondendo com os filtros que tem hoje em dia, que nos possibilita isso. São tantos filtros. Mas quando você chega, né, quando você tá sozinho em casa, sem maquiagem, sem filtro, sem nada, você vê a realidade. E eu, durante anos, não corri atrás, que era uma coisa tão simples como marcar uma consulta médica, pedir um tratamento que trouxesse, né, um resultado eficaz.
Mas nunca fui atrás, nunca fui de fato cuidar disso. E hoje eu olho e me pergunto por quê? Por que não fui atrás? Por que não cuidei disso? Por que não me preocupei comigo? Mas eu me preocupo em cuidar da casa, em manter tudo limpo, organizado. Eu me preocupo em fazer uma comida boa para minha família. Eu me preocupo se meu filho está bem alimentado, se ele está com as roupas limpas. Eu me preocupo se meu marido está bem, se ele precisa de alguma coisa. Eu me preocupo com os meus amigos, com a minha parentela, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Mas no fundo, a gente não se preocupa consigo mesmo. É uma. Nós somos negligentes com a gente, né? A gente trabalha, corre atrás, faz tantas coisas, mas é tudo direcionado para o outro. Quando se trata do nosso individual, a gente vai adiando, a gente vai deixando de cuidar. E eu percebo o quanto isso está me afetando hoje, sabe? Olhar para a minha realidade e perceber o quanto eu fui me deixando de lado. E quantas pessoas não passam por isso, né? Não vivem dessa forma. Às vezes o seu problema não é um problema com a pele, mas às vezes é um problema com peso, que você vai adiando de ir atrás de uma ajuda profissional, de ir atrás de uma nutricionista, de um endocrinologista, de ir atrás de uma academia para fazer uma atividade física, se cuidar, se amar, sabe? Se olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Às vezes a questão com peso é uma questão emocional também, né? A comida ela acaba sendo um conforto para a pessoa. E nessa questão é muito importante que a gente também cuide, que a gente se preocupe. Então, por que a gente é tão irresponsáveis com a nossa vida pessoal? Como se não importasse, sabe? E assim, às vezes a briga da pessoa com a balança, por ser uma questão emocional, ela precisa de um apoio psicológico para entender, sabe, a raiz desse problema. E eu vejo pessoas anos e anos lutando com isso, mas a comida sempre vence, né? Esse descontrole, esse desequilíbrio sempre acaba vencendo. E a gente percebe, a gente consegue ter a noção de que a pessoa quer tanto evoluir, quer crescer, quer viver outras coisas, mas não consegue, porque é difícil, não é fácil a gente mudar de vida. E hoje, olhando um pouco para mim, eu tô em busca disso, né? E são muitas mudanças que eu preciso fazer. E por ser muitas mudanças, isso me assusta um pouco, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade na constância. E para você ter um resultado na vida, né, de forma geral, você precisa ser constante. Essa é a questão mesmo da pele. Eu vou precisar fazer um tratamento, qual vou precisar tomar um medicamento, vou precisar passar produtos na pele, vou precisar ter todo esse cuidado, né? Fora isso, eu vou precisar controlar minha alimentação, porque esse problema da resistência à insulina, ela faz com que você tenha, né, um ganho de peso maior e também que você tenha a pele mais acneica. E se você não controla a alimentação, de nada adianta você também ficar se entupindo de remédio, de medicação. Então eu preciso ter esse cuidado, esse zelo. Aí tem as questões também minhas, assim, com relação a propósitos que eu tenho, sabe, pessoais, que eu preciso focar, eu preciso criar uma rotina, um cronograma, eu preciso me atentar nesses detalhes que são tão importantes na nossa vida individual, porque passa rápido, né? Hoje eu tenho 33 anos, eu lembro de quando eu tinha 18, 15, passou assim, ó, num piscar. E eu ouvia as pessoas falando isso, eu achava tão clichê. Mas não é clichê, é a realidade, sabe? É a verdade. A vida passa rápido. E o que a gente quer levar? A gente quer só ficar na correria, a gente quer só cuidar dos outros, só
disponibilizar o nosso tempo, né, ali numa instituição, numa empresa, numa indústria, e não fazer nada pela gente. A gente precisa se olhar, se cuidar, se amar. A Bíblia diz assim: ame o seu próximo assim como você ama a ti mesmo. Parei para analisar esse versículo e pensei, cara, se a gente não se cuida, se a gente não se prioriza, se a gente não tenta vencer os nossos leões, mas a gente vai desistindo a cada batalha, a gente vai se deixando de lado, como que a gente consegue amar outra pessoa? Não tem como, a gente precisa se amar mesmo em primeiro lugar, sabe? Olhar pra gente e falar, meu, o que que não tá legal? É a minha cabeça, então eu vou cuidar dela. É o meu corpo, então eu vou cuidar dele. É o meu rosto, então eu vou tratar. O que que não tá funcionando perfeitamente? O que que eu preciso fazer para ser feliz? E às vezes a gente pensa que a felicidade ela tá muito associada a coisas grandes, né? Grandiosas. Hoje em dia também com as redes sociais traz muito essa sensação, mas vamos ser honestos, o simples funciona muito bem, sabe? Conseguir controlar a sua mente, ter uma alimentação boa, se cuidar, se amar, se priorizar, para depois você conseguir cuidar de fato, de maneira efetiva das pessoas que você ama, né? Dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, contribuir, né, com o seu dia, com o seu tempo no seu trabalho. É um conjunto de coisas. Às vezes a gente olha pessoas que você fala, ela se sente muito bem no ambiente de trabalho, mas quando chega em casa não tá bem. Mas por que não tá bem? Por que que no seu íntimo, né, na sua casa, que devia ser o melhor lugar do mundo, você não tá bem? Às vezes você não tá bem porque você precisa se comunicar, você precisa abrir o seu coração, você precisa deixar claro para as pessoas aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Eu fui uma pessoa também durante muitos anos que não sabia dizer não. Quando você aprende a falar não, é libertador. É libertador. E você falar não, não é para prejudicar outra pessoa. Não é para ofender, mas é para você se colocar em primeiro lugar. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Tem coisas que nos afetam e a gente está fazendo. Tem coisas que nos machucam e a gente está permitindo. Não faz sentido, né? Então hoje eu analisando e raciocinando assim toda a minha vida, o quanto eu fui me deixando de lado com relação a muitas coisas. Quando eu era mais nova, eu me preocupava muito com o que as outras pessoas falavam e viam, né, a respeito de mim. Então, eu queria estar sempre muito bem arrumada, maquiada, com o cabelo impecável, porque eu me preocupava muito das pessoas me acharem feia ou acharem que eu não estou no padrão que deveria ser. E hoje eu percebo o quanto eu perdi tempo com isso. Tempo, energia e dinheiro, sabe? Gastava muito dinheiro com roupa, com sapato, com salão. Eu acho assim, não tem nada de errado você, né, gastar com isso, se você tem. Mas na época eu não tinha, mas eu fazia todo o esforço para tentar atender as expectativas de outras pessoas. E sabe o que é o mais engraçado? Isso aí foi na época da faculdade, eu tinha meus 18 anos. Hoje eu quase não convivo nem com 10% das pessoas que eu convivia naquela época. Às vezes a gente se encontra na rua, se cumprimenta, conversa, se vê nas redes sociais, mas conviver, de ter um relacionamento, não temos mais. Porque a vida passa. Eu vejo os jovens, né? Eu tô com 33 anos, não me considero mais tão jovem. Mas eu vejo jovens e eu tento dizer assim, sabe? Se preocupe com o seu futuro, construa algo legal, construa algo que vai trazer algum retorno, algum benefício para sua vida. Não fique focado, sabe, no outro, no que o outro fala, no que o outro pensa. Porque o que o outro fala, o que o outro pensa, não vai importar para você daqui a um tempo. Porque essa pessoa não vai mais fazer parte da sua vida, provavelmente. Sua vida vai mudar. Hoje eu sou casada, tenho um filho, eu não consigo ter tanto tempo assim para as minhas amigas, apesar de amá-las. A gente se comunica às vezes, né, mais
né? Na grande maioria das vezes mais pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas assim, de estar juntas é mais difícil, porque hoje a maioria já tem filhos. Então eu percebo quanto tempo eu perdi sem cuidar de mim, sem olhar para mim e falar, eu preciso me priorizar. E eu tô falando de coisas internas, não tô falando do externo, tô falando da cabeça, do corpo, sabe? Conseguir viver em paz, ter tranquilidade na vida, não viver nessa corrida, nessa competição que é. Hoje em dia é uma competição, todo mundo quer ter tudo, todo mundo quer ser bem de vida e não valoriza aquilo que tá vivendo hoje. Às vezes o que você tá vivendo hoje já foi uma oração, já foi algo que você pediu tanto e Deus te concedeu e você não tá sabendo ser grato, olhar para isso com gratidão, sabe? E hoje eu me analisei, hoje eu olhei para mim e vi o quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi sem verdadeiramente me importar comigo, sabe? Eu me importava com todo mundo, mas menos comigo. E hoje que eu tenho filho, meu filho é pequeno ainda, ele é um bebê, ele vai fazer 8 meses. Eu vejo o quanto eu quero estar bem para ele, sabe? Eu sei que acaba sendo um pouco contraditório, porque parece até que eu tô querendo mudar um pouco algumas coisas na minha vida, a rota que eu tava seguindo, por causa dele, mas eu acho que o filho representa isso na vida das pessoas. O filho, ele traz essa mudança da ótica, sabe? Mudança do olhar, traz com que a gente olhe e fale, poxa vida, acho que esse caminho não era o melhor, não estava fazendo as coisas da maneira correta. É engraçado falar isso, mas é a verdade. O filho é algo que te constrói, sabe? Te reconstrói. Eu não sou a mesma Mariana, impossível. E eu quero tanto que ele olhe para mim e ele veja em mim uma figura de força, de controle e principalmente de felicidade, sabe? Com as coisas pequenas. Eu não quero que meu filho se apegue a coisas materiais, a coisas grandiosas. Eu não tô falando que ele não pode viver isso. Claro que ele pode. E eu creio que se, né, for o propósito de Deus para ele ser um homem grandioso, ele vai ser. Mas que isso não é o mais importante, sabe? O mais importante é a gente estar em comunhão com a gente mesmo. E chega a ser até um sentimento de que parece que agora sim eu compreendi o que Deus quer de mim. Acho que eu passei muito tempo me preocupando com o outro. Mas hoje eu consigo ver que eu preciso me priorizar. Que você também se priorize, que você se coloque em primeiro lugar, sabe? Claro, Deus em primeiro lugar e depois você. No sentido não de que você vai ser irresponsável com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus filhos. Não, não é nesse sentido. Mas se olhe, veja aquilo que está quebrado e precisa ser consertado. Veja o que no seu emocional te atinge tanto que você precisa resolver. Porque tem coisas que se a gente não resolve assim, definitivamente, esse problema ele volta e volta e volta. E você vive aquela constante oscilação, porque você nunca consegue estar 100%. Eu não tô dizendo que a gente não vai ter problemas ou momentos difíceis. Não, não é isso. Lógico que vamos ter, né? A vida, ela funciona dessa forma. Vai ter dias que a gente vai ter problema no trabalho, vai ter dias que a gente vai ter problema na família, com um amigo, com um parente, ou então às vezes um problema de saúde. Não sei, a gente pode ter diversos tipos de problemas financeiros, mas a gente não pode deixar que esses problemas nos afetem tanto, sabe? E eu, conversando com a médica, ela falando pra mim, ó, sua pele tá do jeito que tá porque você é muito ansiosa. Eu falei, nossa, você mexe na sua pele nesse estado pra ela estar, é porque você é extremamente ansiosa, você precisa fazer um acompanhamento. E ela não tá errada. Eu realmente sou, mas eu sempre tentei enganar. Eu tentei me enganar.
e trazer para mim uma sensação de que não sou ansiosa não, eu consigo controlar muito bem. Eu posso não ser ansiosa, talvez no mesmo estilo daquelas pessoas que passam até mal, sabe? Por conta da ansiedade. Mas eu acho que a minha ansiedade, ela tá muito voltada para essa questão da comparação. Acho que as redes sociais trouxe isso muito para mim. Eu entro lá, aí eu vejo fulano de tal, e fulano de tal já é CEO de não sei o quê, né? Da empresa XYZ. E eu ainda tô aqui como uma simples assistente, eu tô aqui limpando a minha cozinha, lavando a minha louça, fazendo as coisas ordinárias do dia a dia. Isso nos dá uma sensação de que nós estamos parados, estacionados, mas isso é mentira. E é uma mentira do inferno, porque eu percebo que o inferno, né? Não sei se todo mundo acredita nisso, mas eu acredito que ele existe. Tem as forças boas que vêm do céu e tem as forças ruins que vêm do inferno. Ela nos faz ter uma visão distorcida das coisas, porque as redes sociais, a gente posta aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, né? A gente posta aquilo que é bonito, que chama atenção. Então, a gente não posta a realidade. E, às vezes, fulano de tal realmente conquistou, né, tudo isso. Mas e o esforço que aquela pessoa dedicou para isso? Talvez eu não esteja me dedicando tanto quanto ele se dedicou, mas talvez essa não seja a prioridade da minha vida, mas foi a dele. Entendeu? Às vezes é isso. A gente precisa ser maduro o suficiente para entender que cada um faz suas escolhas. Eu não tô falando que você ser um profissional bem-sucedido é errado, é pecado, não. Mas eu tô querendo dizer que se você se dedica para algo acontecer na sua vida, vai acontecer. Se você quer emagrecer, foque nisso, você vai emagrecer. Viva disso. Acorde pensando nisso e durma pensando nisso. Se você quer melhorar a sua mente, a sua cabeça, ser uma pessoa mais evoluída, ser uma pessoa mais controlada, né, com relação aos seus sentimentos, principalmente quando diz respeito ao outro, porque, vamos ser sinceros, o que o outro faz, a gente não consegue controlar, a gente não tem domínio, a gente não tem controle, mas o que a gente sente, a forma que nós reagimos com relação ao que o outro fez, aí sim a gente consegue ter controle. E a gente não pode deixar que outra pessoa domine tanto a nossa vida dessa maneira. Você compreende? Então, tudo tem uma raiz que a gente precisa investigar, entender e controlar. Controlar. Não estou falando que vamos viver 100% todos os dias, mas a gente precisa, pelo menos 99% da nossa vida, estar no controle e não outra pessoa. Esses dias eu achei interessante. Minha mãe falou assim pra mim: ai, fulano de tal passou que nem falou comigo. É uma arrogante, tananã, tananã, tananã. E começou a falar. Aí eu falei assim: mãe, às vezes essa pessoa, ela tá passando por um dia difícil. Às vezes essa pessoa, ela acabou de receber uma ligação ruim. Ou às vezes ela tá com uma dificuldade no trabalho. Ou na vida pessoal. Ou às vezes a cabeça dela não tá bem. Ou às vezes ela tem miopia. Ela não enxerga direito. Você consegue compreender isso? Isso é ser maduro. Nós precisamos dessa maturidade. De que o outro não pode te afetar tanto ao ponto de te irritar porque passou por você e não te cumprimentou. A gente tem que seguir. Aí fica remoendo aquele sentimento ruim de que, nossa, a pessoa foi totalmente mal educada comigo e ficar com aquilo, com aquele sentimento de que é sobre você e não tem nada a ver com você. Às vezes a pessoa não tá bem. Às vezes ela simplesmente não te viu. Gente, eu já passei várias vezes por diversas pessoas que falaram: nossa, eu passei por você, você nem falou nada, nem... Não vi. Eu tava tão focada no que eu tinha que fazer, na onde eu precisava chegar, que eu não vi, desculpa. Mas você tá bem? Tá tudo bem? É assim que a gente precisa reagir. E não ficar trazendo picuinhas, sentimentos ruins pro nosso coração. Vamos mudar, vamos amadurecer. Sabe? Nós somos adultos, não somos crianças.
Criança age dessa forma, jovem, adolescente age dessa forma. Agora, pessoas com mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos, tendo esse tipo de... Sinceramente, gente, não tem necessidade. E outra, às vezes essa pessoa que passou por você não é nem uma pessoa do seu convívio, sabe? Não é uma pessoa que tá o tempo todo com você e você tá se deixando se preocupar por algo tão fútil. Eu parei para analisar essas coisas. São pequenas coisinhas que a gente precisa mudar, sabe? Mudar pra gente conseguir ser mais feliz. Claro que a nossa fonte de felicidade, ela vem de Deus, né? Mas Deus é exatamente tudo isso. Deus não é... Ele não tem esses tipos de comportamento, sabe? Imagina se todas as vezes que a gente deixasse de orar, que a gente deixasse de buscar, Deus pegasse raiva da gente e simplesmente falasse, não quero saber dessa pessoa. Não quero, sai daqui. Hoje não vou ouvir sua oração, porque ontem você não orou. Imagina. Não é, Deus não é assim. Jesus não era assim. Então a Bíblia diz que a gente precisa buscar ser a imagem e semelhança de Cristo, né? Então que a gente possa buscar ter a maturidade que ele tinha, ter o controle que ele tinha. Às vezes o seu problema ele é emocional, é com alimentação, tem um transtorno alimentar. Ou então você tem problemas de saúde, né? Que às vezes você não consegue controlar porque são questões de saúde. Mas não deixe isso te dominar. Procure ajuda, procure um profissional competente para te ajudar, mas procure principalmente colocar isso nos pés do Senhor, orar e falar, Pai, eu não consigo sozinho, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Você é mais forte do que você imagina. Mas para você conhecer essa força que você tem, você precisa de fato, avançar, se arriscar a viver algo novo e deixar o antigo eu para trás. Foi isso que eu coloquei na minha mente e é isso que eu vou buscar daqui para frente. Obrigada por me escutarem, por ouvirem meu desabafo. Às vezes eu quero conversar e nem todo mundo está disposto a me ouvir, então eu gravo, porque me faz bem. Um beijo, um dia abençoado e espero que você vença os seus leões.